Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de resistores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura, a resistência total entre os pontos A e B vale. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar do conceito de curto-circuito. O conceito de curto-circuito na física significa desviar a corrente elétrica que passa por um resistor, quando a gente associa em paralelo a esse resistor um fio de resistência desprezível. Por quê? Porque a corrente elétrica ela sempre vai procurar o caminho com menor resistência para passar em maior quantidade. Se o caminho não tiver resistência, toda a corrente elétrica vai passar por esse caminho. É por isso que, então, a gente diz que o aparelho, que o circuito, né, o resistor, ele entrou em curto-circuito. Já no cotidiano, a gente confunde essa ideia de curto-circuito. A gente fala assim, o aparelho queimou por excesso de corrente elétrica. Mas, na verdade, o que aconteceu? Um componente ali do aparelho elétrico, ele queimou, ou seja, ele diminuiu a sua resistência, ele não teve mais resistência elétrica, então a corrente elétrica está passando por ali, fazendo com que o aparelho não funcione. Mas a ideia que a gente poderia ter, por exemplo, seria a associação de duas lâmpadas em série. Então, a gente vai ver aqui que as lâmpadas vão funcionar com a mesma potência nominal, tal, e elas vão ter também a mesma corrente elétrica passando por ela. Se a gente pegar e associar um fio em paralelo à lâmpada 1, note que como o fio ele não tem corrente elétrica, a lâmpada vai parar de funcionar, ou seja, vai parar de passar corrente elétrica por ela. E aí a gente diz que essa lâmpada entrou em curto-circuito. Beleza? Então, no nosso circuito representado aqui, vamos pensar em qual caminho a corrente elétrica vai seguir. Ela vai passar por A, né? Então aqui, ó, ela entrou por A, ela passou pelo R. Quando chega aqui, ela fala assim, opa, tem esse caminho para seguir, tem esse caminho, tem esse e tem esse para seguir. Esse caminho aqui, eu tenho duas resistências. Então, eu posso dizer que esse caminho vai estar em curto-circuito, porque esse aqui não tem resistência. Aí ele vem aqui e fala, opa, tem resistência aqui. Esse caminho tem resistência aqui. Quando a gente juntar essas duas correntes, aqui também tem resistência. Mas esse caminho aqui não tem resistência. Então, o que a corrente elétrica vai fazer? Ela vai chegar aqui e vai descer direto para B. Então, esse e esse entraram em curto-circuito. E aí, o meu circuito ficou simples, ó. Ele vai sair de A, vai passar pelo resistor R e chegar até B. Logo, a resposta é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.